E aí pessoal, meu nome é José Ricardo, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade da UENG. A nossa unidade é aqui em Carangola. Estudo Ciências Biológicas, estou no quarto período e fiz essa apresentação na aula de Zoologia, de vertebrados, sobre a vacina do sapo cambô, né, que na verdade não é um sapo, é uma perereca, deixa eu colocar meu ponteiro aqui, é uma perereca, né. O nome dessa perereca é Philomedusa bicolor ou bicolor, tá, gente? Tem gente que pronuncia dos dois jeitos, tá? Eu fiz essa apresentação junto com a minha amiga de sala, Sabrina de Mato Silva, e resolvi postar essa apresentação aqui no YouTube, tá? Vamos lá. Qual a diferença de sapo, rã e perereca, tá, pessoal? Nem todos são iguais, tá? O sapo, as principais diferenças, tá? Vou falar uma por uma. O sapo, ele possui essa glândula paratoide aqui, tá? Onde ele produz as suas toxinas e venenos, tá? Geralmente essas toxinas estão associadas à alimentação desses anfíbios, tá, pessoal? Alguns estudos indicam que, pelo que eles comem, né, alguns invertebrados que possuem toxinas também, igual como formigas, escorpiões, até algumas cobras, né? Esses animais comem também. Geralmente o veneno produzido por eles estão associados a esses animais invertebrados e alguns vertebrados que eles ingerem, tá? A pele desse animal, a gente pode ver, é fina, tá, pessoal? Todas elas são finas, porém a do sapo se distingue das outras porque ela é rugosa, ela apresenta essas rugas aqui, ó, como vocês podem ver, essas pequenas bolinhas aqui, né, digamos assim, né, é a principal característica do sapo. Ele é mais seco do que a rã e do que a perereca, que geralmente são mais úmidos, tá? Os membros inferiores desse animal também são curtos. A gente vê que ele é bem globoso, assim, ele é mais rechonchudo, né, digamos assim, do que a perereca, que é bem mais fininha. Tem a cintura dela aqui, né, é mais fina do que a da rã e do que a do sapo. E o sapo também, pessoal, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter algum animal desse em casa, né? O que acontece é o seguinte, o sapo ele não consegue se locomover por grandes saltos, como a perereca e a rã. Às vezes quando a gente está tocando esses animais de dentro de casa, né? Eles parecem até que estão com preguiça, né? De andar ou de pular, porque ficam dando pequenos saltinhos, justamente pelos seus membros inferiores serem curtos, tá, pessoal? Eles não conseguem dar grandes saltos. Então, se você estiver tocando um sapo dentro da sua casa, paciência, pessoal, porque eles não conseguem se locomover como a perereca e a rã, tá? E as principais diferenças são essas, pessoal, tá? É a glândula paratoide, né? Que a gente tem o olho, o tímpano, a glândula paratoide, a pele rugosa, bem mais seca, e os membros inferiores, né? As pernas traseiras dele aqui são mais curtas, tá? As pererecas, a principal diferença que, que nós conseguimos identificar o que é isso aqui? Uma perereca. São os discos adesivos na ponta dos seus dedos, tá, pessoal? Esses discos adesivos estão associados a esse animal ter por serem arborícolas, elas vivem a maior parte da sua vida em árvores, folhas, geralmente em árvores de até 20 metros, como é a perereca Philomedusa bicolor, ou bicolor, né, que nós vamos falar sobre ela hoje. Então, a principal diferença é discos adesivos na ponta dos dedos. Se tem disco adesivo, é perereca. Os olhos também, tá, pessoal? São olhos bem grandes, diferença do sapo. E a rã também tem um olho grande, mas as pererecas ela tem um olho bem grandão aqui, tá, pessoal? Bem grande mesmo. A pele lisa, né? Como já dito, a pele é bem lisa, não tem rugas, é bem úmida, tá? As pernas traseiras, os membros inferiores dela, são bem grandes, tá? Isso está caracterizado aí por ela se locomover por grandes saltos.
E é basicamente isso, pessoal. O que caracteriza uma perereca é a rã, por sua vez, a gente percebe que ela é bem volumosa, tá? Não tem a glândula paratóide, assim como a perereca também não tem a glândula paratóide, né? Somente sapos. Geralmente sapo é associado à família Bufonidae, tá? As rãs, pessoal, não possuem essa glândula paratóide. Os membros inferiores, né, os traseiros dela, são bem grandes, né? A gente pode observar que é quase o tamanho da perereca ou maior. São considerados também iguaria, né? Quem nunca comeu uma rã aí não sabe o que está perdendo. Mas então, né? Geralmente não, né? É maior do que a do sapo e talvez até maior do que a das pererecas, tá? Isso porque elas conseguem se locomover, apesar do tamanho, né? Se locomover aí por grandes saltos, tá? Geralmente, pessoal, é isso as diferenças. Então, vamos falar sobre a nossa perereca de hoje, né? A Philomedusa bicolor, né? O tamanho pode chegar até 11,8 centímetros. Uma das maiores, tá, pessoal? Das pererecas é provavelmente uma das maiores. Ela é quase do tamanho de uma palma da mão. Ela é quase o tamanho da palma da mão de um adulto aí, né? A cor do é verde, o ventre varia de branco para amarelado ou creme, os dedos dianteiros com grandes gestos adesivos, né, como eu mencionei, verdes nas pontas dos dedos. A íris é cinza escura. A forma do corpo, né, e locomoção. A forma do corpo, como eu já disse, ela é bem mais fina na cintura ali, né? A cintura pélvica dela é bem mais fina do que a de um sapo e de uma rã. Arborícola, né? Está associada aí a viver em árvores, como grande parte das pererecas, se não todas. Se locomove por meio de grandes saltos, né? Como eu disse. Alimentação é carnívoro e insetívoro. Esse animal pode comer pequenos invertebrados, como insetos, larvas, minhocas e até, dependendo, né, pequenos camundongos, ou até cobra, né? Depende aí do que aparece para esse animal. A reprodução é prolongada, pode ocorrer em várias épocas do ano, mas geralmente ocorre mais no final do ano, até março, assim, mais ou menos. Aproximadamente a fêmea coloca 600 ovos, é bastante ovo, né, pessoal? 600 ovos, a fecundação externa, ou seja, a fêmea coloca os seus ovos na folha, e aí o macho vem e faz a fecundação. Após isso, pessoal, geralmente, pessoal, essa fecundação é a mais de 20 metros de altura, tá? Em árvores. Mais pra frente eu vou explicar como isso ocorre, né? E ela possui veneno, toxina, que é o que a gente vai falar mais pra frente também. A distribuição dela é em toda a bacia amazônica do Brasil, Bolívia, Peru, Guiana e Colômbia. Possui hábito noturno, vive em floresta de mata primária, né? Encontrada em poças isoladas próximas às margens de riachos ou igarapés. Aqui eu trouxe um igarapé para vocês verem, é mais ou menos aqui que essa espécie vai se reproduzir. Provavelmente não, geralmente essa espécie se reproduz a mais de 20 metros. Pode ocorrer caso dela se reproduzir aqui embaixo, mas geralmente, pessoal, geralmente não. Provavelmente é sempre acima, sempre em árvore, tá? Ela vai se reproduzir sempre em árvore. É bem comum dessa espécie reproduzir em árvore, inclusive onde tenha uma poça de água embaixo, porque ocorre o seguinte: a fêmea coloca os ovos na folha, o macho fecunda esses ovos e fica os ovos lá na folha, fechadinho. Quando estão prestes a eclodir, né, os girinos estão prestes a sair, as larvinhas, né, as larvas de girino, eles eclodem e caem aqui, caem na poça de água, no riacho, né, ou em laguinhos, né. E o que acontece? Aqui ele vai terminar o seu ciclo de crescimento, de girino, vai passar para o sapinho e tudo mais. Sapinho não, pererequinha e continuar o ciclo. Então, por que a vacina do sapo? Por que, pessoal, vacina do sapo? É realmente uma vacina? A gente sabe que não é um sapo, é uma perereca, né? Mas por que vacina do sapo? Originalmente é usado, tá, até hoje pelos indígenas, tanto aqui do Brasil
quanto de outros países também, né? Para os índios, o cambô, né, o sapo cambô, que na verdade é uma perereca, é um remédio que tira panema. O que seria essa panema? É o estado de espírito negativo. Mas explicando melhor, por exemplo, se tem uma mulher lá, uma índia na vila, que está com preguiça, se sentindo para baixo e tudo mais, ela, o pessoal dessa tribo, né, que faz o uso dessa toxina, vai lá, toma a toxina e tira toda a negatividade dessa Índia e tudo mais. Ou seja, tira a preguiça, mal-estar, pessoas que às vezes estão passando mal lá na tribo, né? Eles fazem o uso dessa toxina. Dizem ainda que ajuda na imunidade, bem-estar. Os homens, quando vão caçar, também tomam essa vacina, né? Para tirar a má sorte, né? Para dar sorte e tirar a má sorte. Para que eles possam fazer boa caça e tudo mais. Então, geralmente, ela é utilizada pelos indígenas, tá, pessoal? Trouxe aqui umas imagens de como essa toxina é extraída, né, da pererequinha. Da perereca, né? Pererequinha não, porque ela é bem grande. Eles raspam com um pedaço de pau aqui a lateral desse animal, até as pernas aqui, né? Eles raspam ela. Geralmente ela fica amarrada assim, as quatro patinhas, né? Eles vão lá, raspam ela aqui pela lateral, as patas traseiras, os membros inferiores, e retiram essa toxina. Porém, pessoal, apesar desse jeito brutal aqui que ela tá, parece até uma execução de filme, né? Mas apesar dela estar aqui desse jeito, o animal não sofre dano nenhum, tá? Ela é reintroduzida normalmente à natureza. Inclusive eles fazem questão de soltar esse animal, porque um animal que traz a cura não tem necessidade de ser morto, né? Não pode ser morto. O ritual deles, eles soltam esse animal depois. Dizem que tem efeitos curativos, que vão de dor de cabeça até diabetes. Então, pessoal, vai muito da crença deles lá. Algumas pessoas começaram até a tomar, dizendo que se sentiram curadas e tal, mas uma coisa que assim, está sendo estudada e que é de grande importância ser mencionado é que esse veneno, essa toxina, é rico em peptídeos. Impede que o vírus da AIDS penetre na célula humana. Ou seja, não danifica a célula. E o experimento foi feito in vitro, não foi testado em vivo ainda, não foi testado em seres humanos ou em animais, tá? Inibe a infectividade do HIV, ou seja, nós não estamos perto da cura do HIV com essa vacina, com essa toxina. Porém, a gente pode estar aí bem perto, né, de criar uma vacina que vai inibir a infectividade, ou seja, as pessoas não serão mais infectadas, né, ou terão uma imunidade maior aí contra o HIV, né. Aí eu trouxe aqui após a toxina ser extraída, ela vira uma pastinha, né, eles deixam secando numa tábua, ela vira essa pastinha. Aí, pessoal, que vem a mágica, né? Como que aplicam isso? Eles queimam a pele com um pedaço de pau quente, em brasa ainda. Eles queimam a pele, geralmente são de 6 a 8 furos na pele. E aí eles aplicam essa toxina em cima desse ferimento. Pessoal, o efeito é quase que imediato, tá? É coisa de 5, 10 minutos a pessoa já está sentindo os efeitos colaterais aí. Vou falar mais pra frente, tá? Então qual o problema? Primeiramente, pessoal, não tem comprovação científica que realmente funcione, tá? Não tem, ainda está sendo estudado, mas por ser uma toxina, né? Tem coisas que realmente são boas, como pode ser usada aí para a prevenção do HIV, mas tem muito efeito colateral, uma toxina, né? E a prática da vacina começou a ficar famosa. Joãozinho tomou a vacina e falou que é boa. Melhorou 20%, 50%, 100% a saúde dele. Vou tomar. Então assim, né? Começou a ficar famosa e mais pessoas começaram a ir nas tribos para tomar essa vacina. E o que acontece, pessoal? Os índios não têm costume de cobrar, tá? Eles não cobram por essa vacina. Eles chegam lá e simplesmente aplicam, tá? Eles não cobram. Porém, começou a ficar famoso. Muita gente começou a tomar, procurar, né? Tudo mais. Aí, pessoal,
tem os efeitos colaterais, que alguns causam até morte, sintomas psicóticos, inchaço, vermelhidão, hiponatremia, a pessoa começa a hiperventilar, o coração começa a bater muito mais rápido, tá? E até um ataque, pode ocorrer até um ataque cardíaco aí. A pressão sobe muito, depois abaixa, fica numa oscilação. Logo que imediato, as pessoas sentem muito enjoo, vômito, diarreia, tá? Ficam zonzas ou até desmaiam. Então, assim, tem o seu risco, tá? Não recomendo. E para essa espécie, pessoal, nem todo mundo, né, tem sã consciência das coisas. Então começaram a contrabandear. Muitas pessoas do exterior, né, estrangeiros, começaram a vir para o Brasil para experimentar essa toxina, tomar essa vacina do sapo. E aí que começam os problemas, começam a contrabandear isso, começam a fazer a biopirataria, né, extrair essa toxina desse sapo, dependendo do jeito que extrai, mata o animal e tudo mais. E começaram a levar isso para fora, e isso pode causar morte, tá? Como eu já disse, casos fatais, né? Trouxe aí duas notícias, uma do Fantástico, do G1. Vou deixar os links de tudo que eu tô usando aqui nesse slide, vou deixar aí embaixo, tá, pessoal? Vacina do sapo é usada como remédio, mas pode até matar. Inclusive, pessoal, foi proibida pela Anvisa. É proibido pela Anvisa a administração desse medicamento. Os índios usam rituais, tá? E os caboclos como remédio. Mas isso, pessoal, lá na tribo deles, jovens de 10, 12, 11 anos já utilizam essa vacina. Então eles já estão acostumados, é um ritual deles, é uma coisa de costume também. Então, assim, para eles lá é comum, né? Mas um ser humano normal, da cidade, como nós, assim, é algo certamente arriscado, tá? Até para eles lá, não que não seja arriscado para eles, mas eles já têm um certo costume ou prática dessa utilização dessa vacina, né? Dessa toxina. Trouxe aqui também do Butantan, alerta sobre isso da vacina do sapo, né? Porque Butantan a gente já conhece, né? Inclusive fabricou aí, laboratório que fabricou aí a nossa vacina do Covid. Então, assim, se o Butantan está alertando é porque a coisa não é realmente boa, né? Então, pessoal, trouxe aí um pouquinho sobre essa vacina do sapo, essa curiosidade aí. Não recomendo que tomem, tá? Mas para vocês saberem um pouco mais aí sobre essa espécie que possivelmente aí tem um potencial aí, né, para quem sabe no futuro criar uma vacina aí contra a infectividade do HIV, né? Então, muito obrigado aí. Se você tem algum comentário a fazer, se você tem alguma dica ou algo a acrescentar nesse vídeo, se você conhece alguma outra coisa, deixa aí embaixo nos comentários. É sempre bom ouvir elogios, críticas e ideias novas também, né? Então, deixa aí no comentário abaixo. Eu vou deixar as referências todas abaixo aí também, tá? Para vocês, se quem tiver curiosidade de ler mais sobre. É muito legal a matéria. Deixa aí para vocês embaixo aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Valeu!